Muito boa tarde, torcedor atleticano ligado aqui no Instagram oficial do Atlético, a CG Oficial, e também na Dragão TV do YouTube. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Wagner Mancini. Uma pergunta para cada jornalista, pessoal. Boa tarde, Mancini. Boa tarde. Mancini, no jogo contra o Palmeiras, o Atlético iniciou muito bem a partida, bem intensa, só que no decorrer do jogo deu uma decaída no ritmo. Contra o Vasco, o torcedor pode ver mais minutos dessa intensidade? Boa tarde a todos. Não tenha dúvida que esse é o desejo, né? Que o Atlético tenha um time intenso os 90 minutos, ou até mais, porque hoje se joga quase 100 minutos de jogo, né? É importante a gente ver que já houve algum tipo de evolução diante daquilo que eu quero. O jogo do Palmeiras foi muito bom no primeiro tempo. E o segundo tempo, ele está marcado porque a gente tomou 2 gols. Porque em 1 minuto o Palmeiras acabou definindo a partida. E se nós tivéssemos, talvez, demorado um pouquinho mais, segurado um pouco mais o jogo, acho que talvez a partida teria uma tendência de cair um pouco mais na nossa mão, assim como foi no primeiro tempo. Mas, enfim, né, a gente não pode ficar lamentando as coisas. Nós acabamos tirando boas reflexões do jogo diante do Palmeiras, e eu espero que contra o Vasco a gente seja intenso mais tempo, e com isso a gente consiga também jogar um pouquinho mais no campo ofensivo, né? Diante do Palmeiras a gente teve que nos defender mais, é um jogo sempre muito mais difícil, diferente, com campo sintético, onde o kick da bola, a velocidade do jogo muda. Então, ao longo da partida, a grama sintética vai secando e o jogo vai se tornando diferente. Então, tudo isso são ingredientes de uma partida que na quarta-feira, diante do Vasco, a gente não vai ter. Então, por isso, eu espero que o Atlético melhore em rendimento, que seja ainda mais intenso do que foi nesse último jogo. Mancini, boa tarde. Boa tarde. Do Globo Esporte, prazer falar com você. Mancini, no jogo passado você muda o esquema tático que vinha sendo adotado no Atlético. Foi uma mudança pontual diante do adversário tão forte quanto o Palmeiras, jogando dentro de casa, ou é essa cara que você já quer implementar aqui? Já é uma visão sua, que precisa defender um pouco mais ou talvez ser reativo? Nós temos que defender melhor, né? É óbvio que em cada jogo a gente vai montar uma estratégia diferente. A gente já falou isso para o elenco, que os sistemas eles podem ser alterados, então que todos eles estejam bem conscientes de que às vezes a gente vai entrar com linha de 4, às vezes a gente vai entrar com linha de 3, formando uma linha de 5, a partir do momento em que os alas baixarem, mas o mais importante é que eles estejam preparados para fazer isso ao longo das partidas, porque muitas vezes a gente entra com uma linha de 4 e quando há substituições na partida, o adversário pode, no segundo tempo, colocar mais 2 atacantes e você ter que recuar um jogador exatamente para fazer a linha de 5. Nesse último jogo, a gente entrou com o 3º zagueiro, mas isso pode ser feito por qualquer um dos extremos, e também pelo volante que entraria aí no centro entre os 2 zagueiros. É uma maneira que a gente tem de fortalecer um pouquinho mais o sistema defensivo. Contra o Palmeiras a gente quis exatamente aumentar um pouquinho a linha, porque Estevão de um lado e Piquerez do outro jogam muito abertos, e com uma linha de 4 a gente sofreria mais, porque o Estevão, diferente do Piquerez, teria a bola dominada para percorrer alguns metros até chegar no lateral. A gente quis tirar isso daí e deu certo durante boa parte do jogo, mas para outros jogos, principalmente os jogos em casa, a gente tem uma tendência de sair com uma linha de 4, podendo, logicamente, dentro da característica de cada jogador, utilizá-lo quando utilizá-lo, mudar o sistema para que todos eles fiquem bem confortáveis em campo. Eu sempre digo isso ao atleta, é importante que o atleta entre em campo confortável, sabendo aquilo que ele pode fazer e não dificultando as coisas diante da sua característica. Humberto Castro, da PUC TV e Rádio Difusora, satisfação em revê-lo, professor. Obrigado, satisfação é minha. Daqui a pouco tem vídeo aqui, você está estudando muito o Vasco, que deu uma reagida aí agora, está uma confiança danada.
E aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Como é que você vê o crescimento, o momento desse adversário, e se é um outro complicador o fato do Atlético ter que abrir um pouco mais a presença de torcedores vascaínos, está bem mais confiante que a torcida do Atlético, se pode igualar ali no jogo, enfim. A gente vai ter que igualar, né? Nós sabemos que o Vasco é um time que tem muita torcida, né? Aqui próximo de Goiânia também. Mas o torcedor do Atlético ele tem que entender que a gente precisa do apoio dele neste momento. O clube vive uma situação incômoda e a gente tem que reagir no campeonato, né? É óbvio que do outro lado tem uma grande equipe que vive um bom momento, mas todos os jogos são muito parelhos, né? A gente tem que tentar tirar realmente a diferença nos pequenos detalhes, porque o campeonato está sendo jogado dessa forma. Você falou até do vídeo, a gente estuda futebol todos os dias, né? Eu chego muito cedo no clube, a gente analisou bem o Vasco, assim como deve estar acontecendo o oposto também, mas é de fundamental importância que quando a gente for para o campo agora, e vocês estarão lá, que a gente consiga passar um conteúdo importante para o jogador, entender aquilo que vai acontecer na partida, qual é a tendência do jogo e executar de uma forma muito, muito eficaz, né? É o que a gente normalmente pede ao atleta, para que a gente tenha, no mínimo, a doação, a luta, a garra, mesmo nos momentos mais difíceis do jogo, a gente tem que apresentar isso. E no jogo do Palmeiras, sinceramente, eu já vi no jogo contra o Atlético Paranaense também. A nossa equipe não é uma equipe que se entrega, então é uma equipe que luta bastante. Se a gente der uma organizada dentro dos meus conceitos de jogo e botar um pouquinho mais de velocidade para frente, acho que o Atlético, eu tenho certeza que o Atlético vai melhorar a sua performance no campeonato, e o que a gente mais precisa é a somatória de pontos nesse momento, né? Eu não estou muito focado em jogar bem neste momento. Eu quero que o Atlético some pontos, porque esses pontos serão necessários para a gente reequilibrar a campanha. Boa tarde, Mancini. Boa tarde. O Atlético chegou no momento que estava esperando, né, a abertura da janela. A gente já está vendo alguns reforços já treinando, o Hurtado, o Janderson, o Campanharo a gente pode considerar praticamente um reforço, né, porque desde que ele foi contratado não jogou, agora vai ter a oportunidade. Queria saber de você o que você tem achado desses 3 jogadores, se eles já estão em condições físicas de jogar 90 minutos, jogar menos, como é que está a situação dos 3? Você viu que eu sorri a hora que você falou, né? Porque uma janela é sempre importante, porque você tem peças a mais e também alternativas, né? Quando você monta uma estratégia do jogo, é óbvio que a gente olha para todo o elenco, sabendo aquilo que pode acontecer na partida e qual a sua reação diante daquele quadro. E quando você tem mais opções, normalmente a gente fica mais feliz, né? Porque sabe que em determinado momento a gente tem uma arma para usar diante daquilo que está sendo oferecido no campo. São atletas que vão nos ajudar muito, né? Não sei se todos eles estarão aptos, a gente depende até de bid, de informações, de chegada de documentos, de visto, enfim. Mas você já cria uma expectativa melhor de atletas que possam chegar aqui e com a sua bagagem, com a sua herança no futebol, eles também consigam ajudar desde o início, porque a gente também não pode esperar que todos eles cheguem totalmente adaptados, porque são atletas, alguns deles que estão vindo de fora, então por isso a necessidade sempre da gente tentar ajustar o mais rápido possível. Mas eu estou feliz porque a janela chegou, assim como todas as outras equipes, porque ela abre para todos, mas é importante a gente ter mais opções. Ô, Mancini, no jogo contra o Atlético Paranaense, depois do Atlético ter saído da frente, né, sofreu aquela virada daquela forma, os jogadores ficaram muito abatidos, veio o jogo com o Palmeiras, o time se assentou em campo, né, jogou bem o primeiro tempo, aconteceu aquilo no segundo tempo, né, tomou 2 gols, teve até chance depois de fazer gol, de diminuir. Imagino que os jogadores tenham sentido muito. Como é que você tem feito para levantar, vamos dizer, a moral do elenco e também lidar com essa situação que ainda persiste, né? A gente não pode esconder que o Atlético não venceu em casa na Série A. Como é que você tem trabalhado essas situações? 2 derrotas em que o time chegou a igualar as ações e a necessidade de ganhar em casa.
É óbvio que quando você está vivendo uma situação dessa, o teu equilíbrio emocional ele sai do eixo, né? Mesmo diante do Atlético Paranaense em casa, que o Atlético fez um bom jogo, mas insuficiente para ganhar, assim como o jogo do Palmeiras, eu chego sempre para os atletas e falo a verdade, olhando nos olhos. O Atlético tem feito bons jogos, mesmo antes da minha chegada, mas insuficiente para chegar à vitória. A gente tem que ajustar, alguma coisa tem que ser feita, a gente tem que parar de tomar gols. Então, é uma necessidade que temos hoje de estancar esse sangramento. O Atlético não pode tomar gols assim como tomou diante do Palmeiras e do Atlético Paranaense, gols de falhas defensivas. A gente tem que corrigir isso o mais rápido possível. Temos que voltar a ser uma equipe competitiva, que duela o jogo inteiro, que não tem erro defensivo. Eu até uso um termo que é o erro zero, erro zero lá atrás, para que a gente possa igualar em termos de competitividade com os adversários sempre, porque todas as outras equipes também têm os seus atributos, todas elas têm o lado negativo, as falhas, mas tem muita coisa positiva e a gente tem que parar o mais rápido possível. Em relação à parte emocional, eu não vejo outra maneira da gente atacar esse desequilíbrio emocional que não seja falando a verdade, mostrando para o jogador através de vídeos, e a gente tem uma tela aqui atrás exatamente para isso, mostrando para ele, ó, aqui você poderia ter feito isso, aqui o nosso sistema defensivo deveria ter recuado ou adiantado. É exatamente isso que dá para ele a condição e a sabedoria de enxergar aquilo que ele mesmo está fazendo de errado. É óbvio que o erro faz parte do jogo, mas é importante a gente corrigir a tempo, porque o campeonato está correndo e a gente corre atrás desses pontos para sair dessa zona que nos incomoda bastante. Obrigado a todos, obrigado aos jornalistas, também obrigado ao Wagner. Obrigado, pessoal. Abraço, pessoal. Aleluia,